Bom, vamos lá pessoal, professor Ederson aqui, nós vamos trabalhar página 239 da apostila 11 de vocês, né? Nós vamos ver aqui agora o conceito de homem na antropologia, né? No caso, o ser humano, né? Homem no geral, ok? Então nós vamos ver aqui, é um conteúdo meio mais tranquilo, né? A palavra, o conceito de homem, o primeiro movimento, né, que vai trazer uma definição, um estudo mais aprofundado do que é o ser humano, vai ser lá no século XVIII com os iluministas, né, dizendo que o ser humano ele era livre, né, que não existia necessariamente algum padrão de diferença entre os homens, que eles nascem iguais, né. Vamos ver aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, ó, no tópico A. Os iluministas afirmavam a existência de um homem no sentido universal, ou seja, todos, o que diferenciava um rei de um camponês. O que diferenciava? Não era a natureza, mas a cultura e a educação. Afinal, pela natureza todos nascem da mesma maneira. Dessa forma, afirmava-se pela Ilustração a ideia de igualdade dos homens pela natureza. Nesse sentido, a Declaração de Independência dos Estados Unidos afirmava que todos os homens eram iguais e dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre eles o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Então esses são os primeiros passos, né, que os iluministas vão dar, né, referente ao homem, né, o primeiro a primeira explicação do que é o ser, do que é o homem, né, do que é o ser humano, ok? Aqui também vai falar da questão biológica, né, que nós temos a questão da liberdade. Vamos ver, ó. Enquanto os outros animais estariam limitados pela natureza a determinadas condições, o homem seria aquele capaz de atuar e interferir no mundo natural, estabelecendo uma segunda natureza, expressão da liberdade humana, a civilização. Esta era fruto da capacidade de raciocínio do homem e de sua racionalidade. A racionalidade então poderia ser considerada outro atributo humano, elemento intrínseco à sua natureza. Então, o ser humano, segundo esse parágrafo, é o único capaz de raciocinar diferente dos outros animais, ok? E só ele pode mudar este mundo que nós vivemos. Aqui nós temos uma tirinha bem legal, eu vou discutir essa tirinha com vocês é, na aula de conferência, né? E aí nós vamos ver bem legal o que o Calvin tenta nos passar, ok? Bom, mais adiante nós temos aqui o nascimento da antropologia, né? Que vai estudar o homem e a sua capacidade de transcender, né? Vamos ver essa parte aqui, ó. A antropologia nascia afirmando o homem pelo homem, por sua capacidade. E isso não era afirmar ser este homem heteromônio, ou seja, transcendente em Deus, mas autônomo, imanente, ou seja, a visão que se tinha era que o homem ele era dependente total de Deus, né? Anteriormente do iluminismo. Com o passar do tempo, com as ideias iluministas, mais adiante elas sendo reformuladas, nós vamos ver que o homem ele vai ser estudado por ele mesmo, e não como um ser divino que foi lá e criou e colocou algumas características específicas, ok? Nesse trecho aqui, galera, é interessante que fala de um autor que eu gosto muito, né? O Rousseau, e ele vai dizer que nós, seres humanos, nós nascemos bem feliz, né? E quando nós nos envolvemos com outros seres humanos, né, em sociedade, aí nós nos tornamos maus, nós nos tornamos algo ruim, tá? Então, nessa visão, o Rousseau ele tenta mostrar que esse padrão que foi colocado, né, essa vivência social que a gente tem, deixa a gente ruim, né? Deixa a gente mal, né? Traz algo ruim para a vida do ser humano, tá? Então, ó, e essa visão do Rousseau vai ser os primeiros passos para uma antropologia romântica, que não vai valorizar só essa questão cultural, como eu digo, racional do homem, né? Essa visão romântica ela valoriza outras coisas, né? A emotividade, a sensibilidade, as paixões, conforme vocês podem ver aqui nesse parágrafo. Ó. Na visão antropológica romântica, o homem é valorizado e relacionado à sensibilidade, à emotividade e à paixão. É este ser dotado de uma particularidade sensível que inspira ao universal sendo indivíduo sensitivo. Então percebo que aqui não está falando nada de questão racional, mas sim de paixões, tá? De
sensibilidades. É uma visão mais romântica. Já para a antropologia científica, né, conforme vocês podem ver aqui, o homem ele é racional e ele observa o mundo através da sua causa e efeito. E é através dessa causa e efeito que ele vai medir suas ações para buscar a sua melhor felicidade, tá? Então ele vai medir, olha, se eu fizer isso, vai dar nisso, se eu fizer nisso. Então ele vai medir a causa e efeito das suas ações para encontrar a melhor felicidade, conforme vocês podem ver aqui. Bom, galera, aqui, ó, abaixo dessa imagem, essa estátua do Jean-Jacques Rousseau, né? Nós temos aí algumas ideias dele, né? Eu gostaria que vocês lessem, tá? É um autor formidável, sem palavras, muito bom. Um dos melhores autores do período iluminista. Bom, a ciência antropológica é a definição de homem, né? Como que a ciência antropológica vai definir de fato o homem? Então vamos ver esses trechos aqui que eu acho interessante a gente comentar. Ó. Na ciência antropológica chegou-se a afirmar num claro viés evolucionista que alguns homens estariam em um estágio inferior de desenvolvimento, constituindo-se em raças da espécie humana, que por variações de ordem genética e cultural estariam a caminho da extinção, caso não houvesse um empenho dos humanos mais desenvolvidos em ajudá-los. Que período é esse? É o período lá do século XIX, né, que o professor de história deve ter já trabalhado com vocês, chamado de imperialismo, onde os europeus, né, no caso, eles colocaram uma escala, né, entre os homens que são considerados superiores e inferiores, né, e nessa visão ele é, vai dizer que os inferiores ele tem traços biológicos diferentes, principalmente no caso os negros, né, conforme a gente já viu, e também os indianos, né, que quando eles vão invadir lá a Índia, né, quando eles vão invadir não, quando eles vão se explorar aquele território, né? Então o que eu quero mostrar para vocês é que essa visão, né, que coloca o homem em estágios, ela é uma visão evolucionista e ela vai ser antropológica nesse período, tá? Conforme a gente já conversou, muitos antropólogos vão pegar dessa visão, tá? Colocando alguns seres humanos acima do outro. Então, ó, lembrando que esta linha de interpretação antropológica era mais física biológica do que propriamente cultural, ok? Então, nós vemos o resultado disso quando, agora, hoje, olha o racismo aí, galera. Então, quer saber sobre o racismo quando ele surgiu? Ele começa aqui com essa visão antropológica aí dizendo que uns são superiores ao outro. Bom, nessa empreitada, os estudos culturalistas assumiam uma perspectiva globalizante do homem, reconhecendo alguns elementos comuns todos os humanos, quais sejam assimilador, reprodutor e inventor de cultura. Esta independentemente de sua formalização, era um traço distintivo da humanidade. Então, o que vai se chegar à conclusão com o passar do tempo dos estudos antropológicos? Que o homem é inventor de cultura. Então, nós já trabalhamos o que é cultura, tá? Então, o ser humano é o único capaz de fazer isso, né? A sua vivência com outros, ele vai criar mecanismo para a sua existência, para manter a sua existência, ok? Então, vamos lá? Continuando aqui no tópico C, uma conclusão que o autor vai fazer para nós aqui na apostila, ó, impossibilidade de redução das várias culturas em um modelo estrutural, embora alguns antropólogos insistissem nessa ideia. O que ele quer mostrar aqui para nós? Que não vai existir cultura superior nem inferior, tá? Eu grifei aqui esses trechos mais específicos para vocês entenderem, né? Que é um parágrafo um pouco complexo. Percebam que quando eu falo assim possibilidade de redução a várias culturas a um modelo estrutural, eu não quero dizer que existe uma melhor, outra um pouco melhor, depois uma mais ou menos. Não, não vai existir nada disso, tá? Então a cultura todas vão ser tratadas iguais, todas iguais, porque o ser humano ele tem esse esse fazer cultural igual. Todos têm essa capacidade de produzir cultura. Logo, não existe nenhuma maior e nem melhor que a outra. Então, vamos lá, ó. A capacidade de crítica e de reinvenção de valores a partir de determinadas circunstâncias históricas, de certas vivências sociais. Assim, o indivíduo entra no estudo antropológico como integrante de uma dada comunidade que compartilha valores e é humanizado por essa participação. Ainda mais, é aquele capaz de validar ou não tais valores em determinadas circunstâncias históricas. Então, o que existe de fato é o ser humano procurando se reinventar, assimilando alguns valores e outros não. Vamos pegar exemplos. Ó. No século XIX era natural os homens agirem daquela maneira, os seres humanos.
preconceito, né? Na verdade nem existia essa palavra preconceito, mas considerar outras culturas inferiores, tudo isso era natural naquela época. E as pessoas iam assimilando aquilo. Mas conforme o ser humano vai descobrindo o mundo, vai descobrindo novas vivências, adquirindo cada vez mais conhecimento, e inclusive até através das tragédias, o ser humano ele vai mudando, né? E vai revendo os seus valores, tá? E isso é uma coisa muito louca, porque não é todos ao mesmo tempo que vai fazer isso. Então, como que isso acontece? Vamos pegar agora a sociedade de vocês, né? Essa geração que vocês estão. Então percebam que vocês estão em um momento onde vocês podem questionar tudo isso que está acontecendo. E esses valores que a sociedade tenta colocar para vocês, vocês vão ser capazes de questionar, porque vocês estão tendo acesso ao conhecimento e a esses valores. O que funciona, o que não funciona, o que é legal, o que não é, tá? Então vejam vocês e tirem as conclusões de vocês. Quais valores dessa sociedade, dessa cultura que vocês vão assimilar e vão reproduzir, tá? Ah, eu não gosto de tais padrões assim dos meus pais ou dos ou da sociedade ou dos meus irmãos. Então faça diferente. Então você pode fazer a diferença, né? Então essa é a questão que nós vemos nos estudos antropológicos, ok? Nós não precisamos estar sempre reproduzindo. O diferencial do ser humano é que ele não é um robô que você programa e deixa ele como um chip. Os seres humanos não são iguais, beleza? Então o autor aqui ele faz essa conclusão, né? E aí ele deixa aqui para nós, finalizando, disso pode-se conceituar homem, no estudo antropológico, como um ser em cultura, que se define a partir da sua história, suas ideias e envolvimento social. O homem é aquele ser que se aventura no caminhar construtivo de sua essência por meio de uma vocação cultural. Nela, consciência, moralidade, racionalidade e espiritualidade, por vezes bem diferenciadas, expressam o que lhe há de próprio ao homem, independentemente do tempo e do espaço. Ok? Um abraço, bons estudos e até a próxima, galera.